Oi, pessoal, graça e paz, bom dia. Veio no meu coração fazer esse vídeo, né? Com a palavra que tá no meu coração. Na verdade, o que tá em meu coração é fazer 3 vídeos sobre oração. Amém? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que não é a oração. Né? Você deve estar se perguntando, eu sei o que é oração. Eu sei o que é orar. Mas será mesmo que nós sabemos? Será mesmo que nós oramos biblicamente? Né? Porque existem orações que elas não são bíblicas. Amém? E eu gostaria, né, de falar um pouco para vocês sobre o que é oração, né? A oração bíblica, a oração eficaz, a oração que realmente ela é uma oração que é atendida pelo Senhor. Amém? E eu gostaria de falar para vocês, começando, né, alguns pontos que eu anotei sobre o que não é a oração, né? Nós sabemos, né, creio que você sabe, a definição mais rasa sobre oração, né, é que a oração é nós termos comunhão com Deus, amém? É uma definição bem, né, bem explicativa, que é quando a oração é quando nós temos a comunhão com o Senhor. Quando nós oramos, né, nós devemos crer que Deus está nos ouvindo. Amém? Que Deus está pronto para nos responder. Mas existem alguns sofismas, né, que envolvem a oração. Amém? Então eu gostaria que você ouvisse agora o que eu vou falar. Amém? Que você abra o seu coração para ouvir. E analise, né, pela Bíblia se o que eu estou falando está correto. Mas a oração, queridos, ela não é, né, eu vou começar falando o primeiro ponto, né, que eu anotei aqui. A oração, ela não é implorar a um Deus relutante que intervém em nosso favor. Amém? Então a oração não é isso. Não é você implorar e achar que Deus está relutando, né? Que Deus é aquele Deus duro, né? Que não está pronto para lhe ouvir, que não vai te ouvir. Amém? E eu queria falar um versículo que tem como base isso, lá em Mateus 7, capítulo 11. Que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz, deixa eu procurar aqui, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, assim, o Senhor, ele não é um Deus relutante, amém? Ele é aquele Deus que quer te abençoar. Por isso que ele compara a um pai natural. Deus, ele se compara aqui a um pai natural, né? Um pai biológico. O pai biológico, ele quer dar o melhor para o seu filho, né? A coisa mais difícil é o seu filho pedir uma coisa e você não poder dar, né? Os pais naturais, eles sentem, né, essa tristeza. Imagina Deus, né? Então, assim, o que o filho pede ao pai natural, ele, se estiver nas condições do pai natural, ele vai conceder, ele vai fazer. Então, da mesma forma, é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele é um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, é isso. Então, oração você não vai implorar a um Deus relutante. Porque se você tem consciência de que você é filho, amém? Você vai chegar diante do Pai, como a Bíblia diz, chegar ao trono da graça com confiança, né? A fim de que nós recebamos misericórdia. Deus é misericordioso conosco, né? O Senhor, o nosso Pai, e Ele quer dar aquilo que nós desejamos. Amém?
Então, a oração também, ela não é contar os nossos problemas a Deus. Por quê, Rose? Porque Deus já sabe dos nossos problemas. Quando nós contamos os nossos problemas, isso não é uma oração, é uma murmuração. Então, vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 8. Amém? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém? E aí, no versículo 9, ele vai ensinar sobre o Pai Nosso. Então, assim, queridos e queridas, Deus, ele já sabe o que nós precisamos. Amém? Só que ele quer que nós oremos, peçamos a ele. Deus quer comunhão, quer relacionamento. Então, assim, tudo que Deus quer fazer é através da oração. Porque a oração é um ato de confiança em Deus. Quando nós estamos com algum problema e nós decidimos, primeiro do que tudo, orar, é porque nós estamos confiando no Senhor. Mas quando nós não vamos orar, nós vamos fazer outras coisas, né? Resolver na força do nosso braço, eu quero dizer, com as nossas forças, né? Nós não estamos confiando no Senhor, nós estamos confiando em nós. Então, a oração é um meio pelo qual Deus pode operar na nossa vida. É uma legalidade que a gente dá. É quando a gente envolve Deus nas nossas vidas, nas nossas necessidades. Então, Deus, ele sabe do que a gente precisa. Então, você não precisa dizer, Pai, Senhor, você não está vendo, minha geladeira está vazia, meu armário está vazio. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você for orar, querido, não murmure. Não é dessa forma, não é contando os nossos problemas, porque Deus já sabe. Ele já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir. Então, outro ponto oração também não é tentar convencer Deus de que somos merecedores. Tentar convencer Deus de que a gente merece. Ou então, achar que a gente não merece, né? Porque, na verdade, queridos, nós nunca poderíamos merecer as bênçãos de Deus. Mas Jesus, ele nos fez merecedores através do sacrifício dele. Então, não é que a gente merece, mas é porque Jesus nos tornou filhos merecedores das bênçãos. Não pelo nosso mérito, não pela nossa perfeição, que nós não somos perfeitos, ou pela nossa santidade, porque, né, santo, 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 somente o Senhor, né? Mas nós podemos ter uma vida que agrade a Deus, claro que sim, né? Não uma vida de pecado, mas uma vida que agrade a Deus, né? Nós estamos caminhando para a perfeição. Então, assim, você não vai tentar convencer a Deus de que você merece ou que você não merece. Você vai simplesmente orar no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele dá acesso. Amém? Ele é o acesso. Amém? Ao Pai, as bênçãos. É por causa de Jesus. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Então, lá em João 14, vamos lá em João 14. Mateus 6, que diz... Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, você não precisa... vamos agora em João 14. Desculpa, eu errei, é João 14 mesmo. Eita, glória a Deus. Deus é bom. João 14. João 14, versículo 13. Diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, a segurança que nós temos é o nome de Jesus, amém? Então, não é você, não é o seu merecimento. É por causa de Jesus. Então, quando você for orar, não esqueça que você tem que orar no nome de Jesus. Amém? Para que a sua oração tenha acesso ao Pai. Amém? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? Então, agora sim, tem outro ponto, né? Tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus.
A oração também não é tentar, você não é impressionar as pessoas, tentar convencê-las de que você tem um relacionamento com Deus. Não, queridos. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Então, vamos ler lá em Mateus 6. Vamos voltar lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 6. Diz: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto recompensará. Amém? Então, assim, o Senhor, ele se agrada quando nós oramos com o coração correto. Eu vou fazer aqui uma oração bem linda na frente das pessoas para elas verem como eu sou espiritual, como eu tenho relacionamento com Deus. Não, queridos. Deus, não importa a forma que você orar, se você orar biblicamente, se você orar com o coração correto, Deus vai te ouvir. Então, você tem que ter uma vida em secreto de oração. Amém? Não estou dizendo que você não pode orar na frente de pessoas, por pessoas, sim. Pode sim. Mas você precisa entender que a função da oração é você ter a comunhão com o Pai. É você abençoar pessoas através da oração. E não querer aparentar algo que você não é. Amém? Então, para que as suas orações tenham efeito, você precisa ter uma vida íntima de comunhão com o Senhor, né? Amém? Você está entendendo? Então, por último ponto, oração também não é desabafar com expressões de dúvida, incredulidade. Amém? Dúvida e incredulidade na oração. A oração não vai funcionar se você está em dúvida, em incredulidade. Você está orando da boca para fora e não está confiando. Eu sei que a alma da gente, né, a mente, ela fala diversas coisas. O inimigo também lança diversas setas. Mas você precisa confiar na sua oração. Você precisa confiar que o Senhor está te ouvindo e que Ele vai te responder. Então, lá em Marcos 11, vamos lá em Marcos 11. Marcos 11. Glória a Deus, aleluias, aleluia. Marcos 11, versículo 22, diz, vou procurar aqui, 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, Jesus manda a gente falar ao monte. O que é um monte? O problema, a situação. Ei, doença, eu sou sarada, sou curada. Você não vai dizer, Senhor, estou doente, o Senhor não está vendo que eu estou doente, eu preciso de cura. Me cura, Senhor. Sendo que a Bíblia já diz que nós somos sarados e curados pelo sacrifício de Jesus. Você só vai receber e vai crer. Pai, você pode dizer, Pai, os sintomas estão aqui, mas eu creio na tua palavra. Eu dou uma ordem a esse órgão, a essa doença, saia em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, a oração é você falar em fé, não duvidar, não falar em incredulidade, para que as suas orações não sejam anuladas. Amém? Então, para terminar, eu queria ler essa frase muito linda, né, que está no livro do Rema, né? O curso que eu fiz, um curso abençoado da minha igreja Verbo da Vida. E aí diz assim, orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta. Porque você não vai só falar, querido. Você também tem que ouvir a Deus, a resposta de Deus. Tem que ter paciência para aguardar, porque nem sempre a sua oração vai ser ouvida naquele momento, né? Vai ser respondida naquele momento. Existe um tempo, né, que é determinado por Deus para que as suas orações sejam ouvidas. Amém? Então, orar é ouvir a resposta de Deus também. E falar a vontade de Deus. Orar é você falar a vontade de Deus. Amém? Você falar o que está na Bíblia.
Você não vai falar os seus problemas, porque Deus já sabe. Você não vai